Então, assim, moral da história, né, gente? Concluindo aqui, qual é o melhor dos dois? E aqui, de novo, né, a nossa análise depende do contexto e do projeto, ou produto, né, até aqui eu diria. Então, assim, se você tem um projeto de engenharia, para que você vai usar agilidade? Ele é muito mais prescritivo, né? Ele está faseado já, você sabe as coisas que você deve seguir. Então, por que a engenharia deveria usar agilidade? Talvez ele pegue alguns contextos da agilidade que façam sentido para um projeto de engenharia. E aí vem o tal do híbrido, né? Eu sou muito a favor, inclusive, em alguns momentos e projetos em temperatura e calor normais, da gente fazer mesclas, né, do mundo tradicional com o mundo ágil, tirar boas aplicações do que tem no mundo tradicional para o mundo ágil e vice-versa, do mundo ágil para o tradicional. Imagina, o tradicional rodando sem dailies, né? É totalmente diferente de um tradicional rodando dailies, por exemplo. Então, assim, pequenas adaptações que façam sentido para o contexto de produto ou projeto e assim por diante. Então, não tem qual é o melhor, né, gente? Aqui a gente usa muito no contexto aquilo que atende a nossa necessidade para o tipo de projeto que a gente está atuando. Então não seja o defensor da bala de prata que a agilidade resolve o mundo, que não é assim, né? Onde as pessoas preferem trabalhar em software? Então, olhando para o cenário de software, é muito fácil, né? Que a gente prefere trabalhar muito mais com agilidade do que no tradicional. E por quê? Na agilidade a gente tem menos comando e controle, ou deveria, né? Ou deveria ter menos comando e controle, né? O gerente de projeto não é o super-herói aqui, né? E o foco aqui está em entregar valor, né? E principalmente no trabalho colaborativo. Então, por isso que as pessoas preferem trabalhar nesse cenário. Se você perguntar para um QA, onde você prefere trabalhar? Num cenário tradicional, onde vem um pacotão desenvolvido um ano e você tem que testar, ou você prefere trabalhar num cenário onde de 15 em 15 dias, por exemplo, utilizando o Scrum, você entrega para um QA fracionadinho durante o sprint para ele testar? Certamente ele vai te dizer que prefere trabalhar, né, num contexto de agilidade. Então, moral da história, galera, resumo final aqui, ó, o que eu diria até, não há bala de prata. Né? E do lado de cá, a agilidade não resolve todos os problemas do mundo. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é não sejam os xiitas, não sejam os defensores de guide, de frameworks e assim por diante. Utilizem de fato as ferramentas e o contexto para aplicar tudo aquilo que você tem real capacidade e o mais inteligente de todos, ou aquele que tem mais contexto de projeto, sabe utilizar pequenas fatias, de repente, de projetos tradicionais aplicados no ágil e o que tem no ágil aplicado no tradicional, né? A gente não pode ser quadradão para nenhum dos dois lados. O tradicional não precisa ser chato, né? Nem como assim o ágil também precisa ser desorganizado. Isso não quer dizer que por sermos agilistas ou por trabalharmos com agilidade, a gente está deixando de lado, por exemplo, documentação, organização, né? E o principal, né, gente? Todo mundo tem essa. Quando a gente ainda não está atuando, por exemplo, no mundo do ágil, a gente fica com uma dúvida. O ágil não tem prazo? O ágil não tem data? O ágil não tem risco? Pelo contrário, né? Tem muito mais risco do que de repente no tradicional. Tem muito mais data, inclusive, do que no tradicional. Vai muito do contexto de ser um bom agilista, sensibilidade de risco, sensibilidade de prazo e sensibilidade do principal, né, pessoal? A gente tem que lembrar sempre: existe sim por trás de tudo isso aqui dinheiro, né? E a necessidade do retorno do investimento. Então, todo produto ou projeto que a gente construa, independente do lado que a gente esteja, seja ele cascata ou seja ele o ágil, a gente está olhando muito mais para um cenário onde existe sim uma expectativa dos stakeholders que tenha um retorno de investimento, seja qual a maneira que a gente estiver trabalhando aqui. Então, para vocês que acompanharam até aqui, de verdade, né, não vendam o ágil como a bala de prata. Assim, de verdade, né, o ágil não resolve todos os problemas do mundo. Ele é muito bom. Eu, por exemplo, prefiro muito mais trabalhar em projetos ágeis. Diria que até hoje, né, eu não teria a menor pretensão, trabalhando com software, de voltar a atuar num projeto tradicional. Mas sim, ele não resolve todos os problemas do mundo.